de poder hoje estar aqui, já pela segunda ou terceira vez que a pastora Lídia está conosco. Eu gostaria de convidá-la. Ela está, como eu disse no início, acompanhada do seu esposo, do seu filhinho, né? Pastora Lídia é uma bênção e a gente fica muito feliz. A igreja está feliz, nós estamos felizes. Eu me sinto assim, muito honrada de estar ao teu lado e agradeço, viu? Todos os momentos que a gente, dificuldades que a gente passa, eu ligo para ela e a gente ora junto, a gente conversa e ela está junto. Muito obrigada, viu? Eu coloquei no meu celular assim, pastora Lídia Filha. Aí, quando se toca, se tem alguma mensagem, eu olho, pastora Lídia Filha. Aí eu, pá, vamos lá. Então, que Deus te use, como tem usado até aqui, né? E vai continuar usando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça a cada dia resplandecer a sua glória, o gracioso amor de Deus na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus. Eu vou precisar de muita oração para ficar aqui, porque é muita emoção. E eu trouxe meu caderninho, porque antes de ser pastora, eu sou professora. Professora tem que andar com caderninho, né? Marcílio, Gilsone e Silvinha sabem muito bem disso, me entendem. Eu queria, mais uma vez, que meu esposo ficasse de pé, meu filho, Davi. Eu saí daqui sozinha e voltei acompanhada. Sou muito bem casada com o Geraldo, há 18 anos nós completamos. O nosso filho, agora em julho, vai completar 14. E a minha inspiração, né? Que delícia ver a Lene e a Franciane e a Rutinha, que nós conhecemos pequenas, como foi gostoso ser liderada no louvor por vocês. E é isso que a gente está tentando, né, plantando no Davi. Davi hoje é baterista. E essa é a nossa história, né? E eu estava pensando, não existe ex, né? Nós temos uma aliança. E eu falei com o Geraldo, eu preciso muito de oração, porque eu tenho muitas boas lembranças daqui, né? Eu cheguei aqui na igreja com 16 anos. E antes de ter 16, eu fui pastoreada pelo primo da pastora, te chama de pastora, Gilsone. Eu fui pastoreada pelo primo da Gilsone, pastor Edir Pires. Lá ele está hoje, ele foi jubilado, né? Nós visitamos ele ano passado. E eu aprendi algo com ele que eu nunca me esqueci. Sempre seja amigo dos pastores. Porque pastor não tem amigos, muitas vezes. É um ministério de muita solidão. Por quê? Porque muitas vezes a gente só pede, pastor, ora por mim, não é assim, pastor? Mas eu te estimulo a ser uma pessoa que faça o contrário. Pastor, eu vou orar por vocês, né? Eu vou jejuar por vocês, né? E quem me deu esse conselho foi o pastor Edir, deu para minha casa. E eu me lembro, né, que há um tempo atrás nós fomos fazer um passeio e nós encontramos com o pastor Sinésio, que pastoreou essa casa também numa cidade, né? Deus deu um genrão para o meu pai, o Geraldo. Ele é o 8º genro. Eu não sou filha, né? Vocês sabem, eu era enteada, mas o meu pai tinha o sonho de ir em Santa Margarida. E o meu marido levou meu pai em Santa Margarida. E nós estamos lá na cidade, o que acontece? Olha, hoje tem um culto na Igreja Batista, pastor Sinésio Vilas. Falei, Geraldo, nós vamos ter que ir nesse culto, né? E nós tivemos a oportunidade. Então, eu tenho, assim, algo no meu coração. Mas, para quem não me conhece, né, tem muitas pessoas novas. E Renata teve que se apresentar, porque ela está tão diferente, tão linda, né? E que bom que a gente se encontrou aqui. Mas eu vi a Renata e o Dominguinhos, né? Para mim, vocês são uma inspiração. Minha oração é que o Davi só conheça uma, viu, Dominguinhos? Depois, no final do culto, você ora para o meu filho, por favor. E eu tenho muitas boas memórias daqui, porque eu passei os anos cruciais da minha vida aqui, dos 16 aos 26. Aqui eu tive aula particular com a Gilsônia de matemática, quando eu tive problemas de matemática.
mas eu não tive só aula particular, eu tive conselhos para a minha vida. E uma das fotos do meu casamento é igualzinha de vocês, porque eu quero honrar vocês. Vocês foram meus conselheiros de jovens e foram corretivos de não falar o que eu queria no momento que eu precisava, né? Então eu honro vocês, né? Como também tenho aqui amigos que passam das paredes, né? Silvinha, Manuelita, Pacheco, né? De um tempo que a gente adorava aqui, fazia musicais onde você viu o seu pastor aqui fazendo Cego de Jericó e outras cositas mais, né, pastor? Então, eu tenho muitas lembranças, né? E um dia eu falei isso para o pastor. A última vez que eu vim, eu falei, pastor, eu não saí daqui, eu quero que vocês saibam que a Igreja do Batista do Progresso foi meu primeiro Isaac. O que é o Isaac? Eu entreguei com muita dor. Eu me lembro da Gilsônia falar assim, nós estávamos sentados lá em cima no dia da despedida. Eu demorei 1 ano para poder tomar essa decisão, tamanho o meu amor que eu tinha por essa casa. E a Gilsônia falou, eu não entendo, você está chorando em prantos. Aí eu falei com ela, eu estou chorando, mas eu tenho que obedecer. E eu estou há 28 anos no mesmo lugar, né? Cumprindo um propósito de Deus. Não pedi para ser pastora. Se eu pregar aqui sem homilética, pastor, eu não fiz seminário, tá? Então, só me perdoe, porque eu sou professora antes de ser pastora, mas os meus pastores quiseram me consagrar pela responsabilidade de cuidar de vidas, né? Eu creio que isso é uma proteção no mundo espiritual. Eu entrar num território sem ter a devida unção da igreja, eu creio que por cuidado, o pastor Márcio, né, minha pastora Zenete, ungiram como pastor. Eu recebi isso, inclusive, como uma herança espiritual do meu pai José, que era pastor. E poucos dias antes dele morrer, eu cheguei para ele e falei, pai, eu não tenho nem direito civil, Marcílio, sou enteada, não existe direito civil de herança de uma enteada. Eu não tenho nenhuma herança civil do Senhor, mas eu tenho uma herança espiritual. Eu sou a única filha que sou pastora, então libera a bênção sobre a minha vida. E o meu pai liberou uma bênção sobre a minha vida em dezembro, e ele partiu em janeiro. Então eu recebi algo dele, né, que é o amor pela palavra. Vou contar um segredo para vocês. Eu entreguei tudo que era, mas as Bíblias dele eu fiquei com todas. Porque fui eu que dei, eu falei, não, estou tomando de volta. Ele me ensinou a amar a Bíblia, ele me ensinou a estudar, a gostar de estudar. Então, foi aqui, os nossos melhores anos. E quantas vezes, pastor, estava lembrando do senhor hoje de manhã, porque teve uma época que o meu marido estava sem carro, e ele morava lá no Santo Antônio e eu lá em Contagem, né? É lógico que eu estava com segundas intenções, junto com meu pai, com a minha mãe, e eu fui levar ele em casa, mas eu aprendi com o Senhor. Quantas vezes o Senhor saiu daqui para nos levar em casa, né? E quão aquilo era importante para nós, né? Nós não tínhamos problema nenhum de pegar 2 ônibus para vir para cá, mas quantas vezes, do nada, à noite, o Senhor pegava o seu carro. Então, eu tenho muita gratidão por estar aqui, uma honra muito grande, né? E desde a primeira vez que o pastor ficou doente, eu não vi como meu ex-pastor, é meu pastor, né? Nunca isso vai ser removido da minha história. Vocês foram pastores que marcaram a minha vida e toda essa igreja. Então, não podia deixar de fazer esse momento de gratidão aqui. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, por gentileza. Eu não consegui ficar só nesse versículo, e eu li o livro todo, eu te incentivo a ler 1 João todo. Nós vamos ler o capítulo todo, se lembrando de algo, né? Nós estamos hoje falando de amor, no momento em que estamos vivendo uma guerra, né? Olha, não sei se você tem esse hábito, mas você vai me ajudar a pregar, ok? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala com ela, eu e você somos sobreviventes de uma guerra. Sabe qual guerra? A pandemia. Deus nos deu uma nova chance.
E Deus não nos deu uma nova chance para viver de qualquer forma. Deus nos fez um treinamento na pandemia para cumprir o propósito dele. Se fosse para a gente partir, a gente já tinha partido. Muitos se foram, mas quando eu me lembro, né, hoje eu passei por essa guerra junto com meu filho, e eu nunca tinha vivido isso, nós nunca tínhamos vivido o que nós vivemos, né? E se nós estamos aqui, há um propósito. E quando eu leio primeiro a João, João, ele foi considerado filho do trovão. Ele era irmão de Tiago, e ele é um daqueles que falou com Jesus: se quiseres, faz o fogo descer do céu. E João viveu uma experiência tão sobrenatural. Eu quero que você ouça essa mensagem pensando em algo. Pedro, Tiago, João, todos os discípulos andaram com o amor durante 3 anos. Isso não os fez conhecer o amor como quando Jesus partiu. Então, a gente, pode estar na igreja por muitos anos, ouvindo do amor, cantando sobre o amor, pregando sobre o amor, e muitas vezes nós podemos não conhecer o amor como nós precisamos conhecer. E a minha oração é que hoje os céus se abram, que as águas se movam, e que nós todos tenhamos uma experiência com o amor. Amém? Porque o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Amém? Então, 1 João 3 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conhecia, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento,
que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do segundo modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Pai, essa é a tua palavra, e a tua palavra não volta vazia, ela me convence mais do que as minhas palavras, Senhor. Então, eu te peço que eu não atrapalhe em nada aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. A tua palavra diz que todos os dias o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos e unge a nossa cabeça com óleo. Nós queremos nos sentar à tua mesa nessa manhã e comer dessa palavra, que essa palavra alcance cada um aqui de uma forma individual, que essa palavra traga luz, que essa palavra traga entendimento, que essa palavra traga cura, que essa palavra traga ensino, que essa palavra traga correção, porque o Senhor só corrige aqueles a quem o Senhor ama. Nós queremos ser ministrados pelo Senhor, Pai, e te pedimos isso. Tenha toda a liberdade, em nome de Jesus. Amém? O texto-chave é esse, 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Quando eu li isso, nisto conhecemos, se você ler um pouco antes, vai falar exatamente lá do princípio. Por quê? Porque o amor foi distorcido lá no Éden, né? No Éden era tudo perfeito, mas quando Satanás tentou Eva para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali Eva faz uma escolha muito complicada. Eu estava conversando com meu marido vindo para cá, né? Hoje nós temos aí a tentação da inteligência artificial. E logo hoje de manhã eu estava vendo, já há uma competição dentro das empresas de qual inteligência artificial é mais inteligente que a outra. Ou seja, eu e você somos expostos ainda à árvore do conhecimento do bem e do mal. O tempo todo nós temos a opção de ter a sabedoria da sabedoria. Que eu falei assim, Geraldo, o povo acha que vai achar, né? E eles ainda falam assim, ser humano dá conta de fazer tudo o que precisa ser feito. Mas vocês não sabem que a inteligência artificial pega o resumo de tudo que foi feito, compila e coloca lá, de alguém que fez. A própria inteligência artificial, ela não dá conta de criar algo, ela puxa a partir de algo que ela busca, ela tem um poder. Agora, eu e você temos acesso à inteligência das inteligências. Eu acho que Deus olha lá de cima e fala assim, esses seres humanos me dão uma canseira por achar que eles dão conta de fazer algo maior do que eu. E muitas vezes nós temos que ter muito cuidado para a gente não cair e não comer essa isca. Por quê? Porque eu e você somos filhos do Deus Altíssimo. Lá em Romanos 11, né, eu gosto muito desse texto, eu proclamo muito esse texto. Romanos 11, 33, fala assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, gente, o que há aí de mais moderno, para Deus é obsoleto. E eu preciso ter um cuidado muito grande, porque tudo que o mundo quer fazer é exatamente apagar o amor. É tirar os nossos olhos para que a gente conheça mais, né? Há pouco tempo teve um congresso de saúde integral na nossa igreja, e médicos falaram, psicólogos falaram, e um psiquiatra falou. E a palavra que eu mais gostei foi do psiquiatra, porque hoje nós temos visto pessoas doentes, né? Principalmente depois da pandemia, em que nós ficamos tanto tempo enclausurados, né? Nós tivemos que nos adaptar a não nos relacionarmos com muitas pessoas, né? Eu acho que a pandemia mostrou quem são os nossos verdadeiros amigos, porque as amizades permaneceram, outras não. E o psiquiatra falou assim, olha, sabe qual que é o problema? Ele é cristão. Sabe qual que é o problema que eu estou vendo dentro dos meus consultórios? As pessoas estão querendo uma cura a partir do autoconhecimento, mas elas não sabem que a cura vem do alto. A cura vem da palavra de Deus.
né? E muitas vezes nessa tentação nós estamos vivendo o que a Bíblia diz, que nos últimos dias a ciência se multiplicará e a iniquidade também. E o que a Bíblia diz? O amor de muitos se esfriará. Então, essa é uma palavra que eu gosto muito de falar, pastora Edi. Você é uma pastora. Porque o amor é algo que eu preciso nutrir no meu coração. Eu preciso regar. E quando eu falo com você que quem escreveu esse livro foi alguém que viveu e que viveu uma transformação, né, e teve o privilégio de conhecer o amor, que é a pessoa de Jesus, a ponto do amor dividir com ele, né, o livro do Apocalipse, né, a revelação do Apocalipse. João escreveu não apenas o Evangelho, as 3 cartas, e eu achei interessante que esse versículo, ele parece muito com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Por isso estava aqui na hora que eu fiz umas leituras falando que eles duvidavam de que era João, mas existem vários versículos até muito parecidos com o livro, o Evangelho de João e 1 João, porque foi ele mesmo que escreveu. E eu queria que você pensasse em 3 características do amor. Primeiro, o amor é o dom maior do nosso Deus e Pai. Posso te pedir para falar algo comigo? Não sei se essa é a prática da igreja, mas hoje é um culto diferente, amém? Amém. Então você vai falar comigo assim: se eu sou o filho do Deus de amor, então eu sou um amorzinho. Se você é filho de alguém que é amor, não é? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: eu sou seu amorzinho. Eu preciso ser representante desse amor, gente. Paulo fala assim que eu e você somos dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4 fala: requer-se dos dispenseiros que eles se encontrem fiéis. Eu preciso ser fiel ao amor de Deus e não ao meu amor. E o amor é um dom, é a característica de Deus maior. Vou te falar uma coisa: Deus não se ofende se você acordar e não orar. Mas se você acordar e não dar um bom dia para a Gilsônia, ela vai ficar assim: ah, meu titilho, por que você está diferente? Não é assim no casal? Quem é casal aqui sabe o que eu estou falando? Eu fiz alguma coisa. Fala a verdade, quem é casado aqui. Será que aconteceu? Porque casamento é seu. Eu tenho 18 e sei que eu vou viver cada dia um dia. Não é, Lene? Quantos anos de casada? 15. Ó, você está quase me alcançando. Mas não é assim? O amor de Deus não é o nosso amor. E é por isso que a gente precisa entender hoje que Deus quer que o meu amor raso se transforme no amor de Deus. E isso é possível, gente? Sim. Quando eu entender que Deus quer me aperfeiçoar no amor. Então, esse amor, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 13, porque eu quero te dar aqui um choque de realidade. Tem como colocar, pastora? 1 Coríntios 13, que aí a gente vai ler numa versão só, porque esse texto aqui eu separei de uma forma intencional. Olha só, quero que você veja que amor não tem a ver com fazer, ok? Não tem a ver com fazer. E esses 3 primeiros versículos eu vou ler para você. Presta atenção. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o símbolo que retine. Ou seja, não tem a ver com o que eu falo, ok? Segundo, se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, pode passar por gentileza, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Eu posso ser a mulher do fogo, mas se eu não tiver a motivação correta de fazer isso por amor, não vai adiantar nada. E se eu der aos pobres tudo que eu possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Ultimamente a gente tem visto, né,
nas redes sociais, as pessoas fazem, mas tem que ter uma selfie, né? Olha aqui o que eu fiz, olha aqui que eu estou orando. Já viu isso? Olha aqui que eu fiz uma vigília. E a Bíblia fala que quando eu orar, quando eu der oferta, quando eu jejuar, não é para ninguém saber. A gente tem que ser crítico, viu? Do que a gente publica. A Bíblia diz que é outro que deve dar testemunho de você, e não você mesmo. Então, aqui, às vezes eu estou dando tudo, mas eu estou com a motivação de ser aplaudida, ser vista por alguém. E eu preciso ter essa palavra como norte na minha vida. Eu não faço para receber algo em troca. Se eu faço para receber algo em troca, eu não estou fazendo com a motivação correta. Agora, você que é do som vai precisar me ajudar muito. Eu quero que você coloque o 4, bem assim, como primeiro versículo. E eu vou te convidar a ler esse texto, mas você vai pensar que no lugar de amor deveria estar o seu nome. Aí você vai me falar o que é verdade e o que é mentira. Vamos lá? Está preparado? Acho que vai começar do primeiro. O amor é paciente. Não perde a paciência comigo, não, gente. Vamos lá? 1, 2, 3. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. Dá uma pausa. Você pode falar que você está em cima aí em tudo isso? Vamos tentar, vamos tentar? Você vai falar seu nome, mas você vai ter que ter a coragem de falar o que você realmente é, o que não é. Porque Jesus quer tirar o que não é para pôr o que é. Amém? O amor, a Lídia, eu vou falar meu nome, você fala seu. A Lídia é paciente, a Lídia é bondosa, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não guarda rancor. Mulheres na TPM, tem alguns versículos que não dá para falar quando está na TPM. Apesar de que meu marido me ensinou que TPM é todo-poderoso, majestoso. O todo-poderoso, homens fiquem felizes e preguem isso para suas mulheres. Tem que estar acima dos nossos hormônios. Amém? Próximo, por gentileza. 6. 6. O amor, olha lá, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pode colocar? Tudo suporta. Aqui. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão. Não. O conhecimento será deixado para trás. 9, aqui. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Pode pôr até o final, por gentileza. Aqui. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Cadê? Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho. Mas um dia, o último versículo, 12 ou 13. Mas um dia, 12 primeiro. Mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. E o último, assim permanecem agora esses 3: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Ou seja, nessa manhã Deus está nos chamando para nutrir no nosso coração o maior dom que vai nos ajudar a permanecer fiel até o fim. Eu trabalho com pessoas que muitas vezes precisam ser libertas. E eu descobri, pastor, que eu vivi numa linhagem bem tradicional, fui para bem pentecostal e entendi que eu tenho que estar no meio. Eu não posso nem estar aqui e nem estar aqui. Eu preciso do equilíbrio. Por quê? Porque eu vejo que o que cura as pessoas é o exercício do amor. Eu posso ter dons.
Mas se eu não tiver amor, se eu fizer isso apenas por uma religiosidade, não vai haver libertação. Então, eu queria que você guardasse que a primeira característica, e o amor, ele nos amadurece como filhos. Se você consegue amar, você vai guardar a palavra de Deus e você vai ser aperfeiçoado em amor. Segunda característica do amor, o amor é um mandamento, não uma opção. Então, eu quero te falar que numa mentalidade, numa realidade democrática, onde nós brasileiros podemos fazer um impeachment, a igreja não entra nesse lugar, apesar de ter gente que esquece que é a igreja, né, e deixa de orar, né, porque a nossa missão é orar. E a Bíblia fala para você orar para o partido que você gosta ou para o partido que você não gosta. Não tem opção. Por isso que é mandamento. E isso muita gente não gosta. Mas eu quero falar o que está na palavra. A palavra fala em 1 Timóteo que eu tenho a responsabilidade de orar por aquele que eu gosto, que eu não gosto. Se eu não gosto, eu vou chorar até eu amar. Eu preciso ter, né? Mas eu não vou. A Bíblia diz que quando eu amo, de verdade, eu vou gerar salvação naquela pessoa. E não vou jogar pedra, né? Então, o amor, quando eu tenho uma cultura que ela é uma cultura que eu posso destituir um governo, é difícil, às vezes, de entender amor como mandamento. Se eu, como brasileiro, posso votar para que um presidente... Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia foi escrita numa realidade de reino, e não de presidente. O rei mandou, obedece. Mas a gente é assim? Tem quantas leis que a gente não obedece? Não é? Nós não fomos criados com essa lei de reino. Nós somos criados. Por isso que Paulo mandou a gente ter uma renovação de mente. A renovação de mente é, eu não tenho uma mentalidade de reino, eu tenho uma mentalidade democrática. Vinda o quê? Da realidade que eu vivo. Eu preciso ter uma mentalidade onde há um só Deus, um só Senhor. Né? E é por isso que a gente cantou aqui, foi tão lindo falar, porque Abraão saiu de uma mentalidade onde ele tinha vários deuses. Imagina quem tem vários deuses, se você nunca viu, te estimulo a ver o filme Abraão. Se você olhar, Abraão vem de um lugar cheio de ídolos. É como se ele tivesse vindo, eu não sei se é o mesmo lugar, mas da Índia. A Índia adora a barata, adora a vaca como um deus. Mas ele ouviu a voz do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Ele acreditou nessa voz. E nós, pela fé, somos descendentes de Abraão. Mas essa descendência requer em quê? Em ter um só Espírito, um só Deus e Pai, que governa a nossa vida. E a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente, na igreja, nós não nos vemos idólatras. Quando eu falei para vocês que a Igreja do Progresso era um Isaac para mim, porque eu amava mais a igreja e não conseguia ouvir o que Deus estava querendo. E hoje o Senhor falou assim, olha, se você não tiver cuidado, você vai consultar mais o celular do que a mim. Você vai consultar mais pessoas do que a mim. Não é pecado você consultar pessoas, não é pecado você consultar o celular. Mas, antes de tudo, eu tenho que pedir para o Senhor, quem eu devo consultar? A quem eu devo buscar conselho? E, muitas vezes, essa relação que a gente tem com o amor, né, com Deus, ela se torna, muitas vezes, perigosa. Então, eu tenho que entender, o amor não é uma opção. Por isso, nós precisamos que Jesus entre em todas as áreas, corpo, mente e coração, né? E que a gente receba um novo entendimento. Abra sua Bíblia em João 15, do 9 ao 17, você vai entender melhor o que eu estou tentando te falar. João 15 vai falar que Jesus é a videira, mas testificando esse texto, né, que a pastora Dona Edir trouxe para nós como meditação, João 15, de 9 até o 17, diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele.
Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Muito parecido com 16. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu os ordeno. Não é opção. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Vamos ler o 17 junto? Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. Ou seja, segundo item, amar não é uma opção, amar é um mandamento. E a terceira característica, amar também é um fruto natural do Espírito Santo. Você já viu alguma árvore fazer assim, para dar laranja? Aí sai uma laranja. Não sai. A fruta, o pé faz força para dar fruto? Não faz. Então, o amor na minha vida e na sua, é difícil demais amar fulano. Nossa, Deus. E eu achei tão interessante, porque o fruto do Espírito, né, tem muita gente que fala os frutos, mas é o fruto, e eu vejo o fruto do Espírito como um gomo de mexerica. Não é? Se um gomo está estragado, você já fica até assim, será que outro estragou? Porque eles se completam. E eu recebi isso preparando essa mensagem. Eu falei tanto sobre o fruto do Espírito. Olha só, Gálatas, vamos lá, na palavra. Gálatas 5, 22. Por que isso veio muito forte para mim hoje? E a gente sempre aprende quando a gente, né, se dedica. Quem mais recebe é quem prega. Não é? Você tem que ler, você tem que estudar. E às vezes Deus traz, né? Não, é impossível você ler a Bíblia, e mesmo que você leia tantas vezes, Deus sempre tem algo novo, e essa é a maior riqueza de você se dedicar à leitura da palavra. Olha só, mas o fruto do amor o fruto do Espírito, vamos junto? Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pode deixar aqui. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu, às vezes, tenho responsabilidade de pregar em alguns horários que dá sono. Então, isso tudo é estratégia para ninguém dormir, tá bom? Lá onde eu ministro, às vezes eu faço alguns exercícios mais ousados, mas eu falo assim, se eu ver alguém dormindo, eu vou contar de 1 até 3, você vai dar o glória a Deus mais alto, porque ninguém vai dormir aqui. Amém? Então, eu quero que você olhe para ali e fala, uma pessoa que ama de verdade, ela é alegre? Ela tem paz? Ela tem paciência? Fale-se isso com as mães. Quantas vezes tem que mandar seu filho escovar dente? Quantas vezes tem que... Já perdeu as contas, né? Tem até uma piada que no Dia das Mães, você tem que juntar, para poder homenagear a mãe, um cozinheiro, né? Uma pessoa que... Ela é de tudo, ela é enfermeira, né? Ela é um monte de coisa. Já voltou para agradecer? Depois que a gente é mãe, que a gente valoriza, né? O quanto que elas nos amam. E o quanto elas são pacientes conosco. É amável? Quem ama é amável? Sim ou não? É bondoso? É fiel? Se você ama de verdade, você é fiel. É manso? Tem domínio próprio? Deveria ser natural, não é isso? Então, o amor, ele é um dom, ele é um mandamento, e ele precisa ser um fruto que eu dou a partir do que recebi de Deus. E aí eu quero te dizer algo, melhor é dar do que receber. E aí eu quero que você pense na mexerica, como fruto do Espírito. Chupou a mexerica, acabou. Quer comer outra? Vai lá no pé. Então, o amor não é algo
estático, é algo dinâmico, é algo que eu preciso nutrir. E aí é que eu quero te falar, que eu preciso rever o meu coração em relação a que amor eu tenho. Você já viu alguém falar assim, para mim chega, já perdi a paciência, já viu? E aí, às vezes, até a corte de relacionamento. Por que eu estou falando isso? Porque o versículo original dessa mensagem é, nisto, vou voltar lá, primeiro a João 3,16, eu não vou te pedir mais, e muito obrigada, viu? 1 João 3,16, diz o quê? 3,16. Desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós, vocês vão ler agora. Agora eu vou te perguntar, isso é uma opção? Não. Isso precisa ser algo natural, isso precisa ser algo que você deva fazer como mandamento, e isso deva ser algo que você faça como um fruto espontâneo. E eu quero pedir que o Espírito Santo agora passe uma sonda profunda nos nossos corações. Eu não queria deixar de pregar a palavra, mas eu também não queria deixar de contar um testemunho para vocês em relação a isso, ao que eu vivi. Minha mãe, ela se casou com 2 viúvos, e o meu pai morreu quando eu tinha 3 anos, minha mãe ficou 3 anos viúva, porque quando nós chegamos aqui, né, eu já tinha 16 anos, a minha mãe se casou com o seu José quando eu tinha 6 anos de idade. E o sonho de uma menina de 6 anos era ter um pai, e no caso 7 irmãos. E eu entrei toda saltitante que eu ia ter um pai e eu ia ter 7 irmãos. Isso na minha cabeça quando eu morava em Juiz de Fora. E o problema é que criança, né, tem assim, uma mente muito fértil, mas não é isso a realidade que eu vivi quando a minha mãe se casou com meu pai. Eu fui dama de honra dela. E durante 2 anos nós moramos em Juiz de Fora, onde todos, eu quero grifar todos, porque o que eu vou falar aqui, eu peço que o Espírito Santo possa trazer a luz sobre a sua família. Eu nasci no lar evangélico e todos da nossa casa eram cristãos, frequentadores da igreja. Mas durante 2 anos eu vivi o inferno na terra. Por quê? Porque os filhos do meu pai não aceitaram que ele casasse de novo. E eu só fui testemunha de brigas, de tijolo voando, a ponto de ver a minha mãe pegar uma tesoura para se defender, porque eram 7 que vinham até ela. Até que Deus teve misericórdia de nós, e o meu pai se aposentou, e nós nos mudamos para o Riacho, quando eu tinha 8 anos. E o que isso produziu no meu coração? Ódio, mas eu não sabia que era ódio. A decisão que eu tomei com 8 anos foi, eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou ser a melhor filha para o meu pai, porque Deus me deu um pai, né? Eu tinha 6 anos, Deus me deu um pai, então eu vou ser a melhor filha para ele, vou dar alegria para ele, porque eu tinha gratidão no meu coração. E os anos foram se passando, Quando eu comecei a trabalhar, já era aqui da igreja, né? Aqui eu estudei, eu trabalhei. Por várias vezes, os meus irmãos, por parte de pai, vinham à minha casa e eles ficavam assim, quem comprou essa televisão? Falou, eu que comprei, para dar aos meus pais. E aquilo me dava mais raiva ainda. O dia que falava assim, eles vão vir aqui, nossa Deus, eu ficava com ódio. Mas eu não via o ódio no meu coração. E eu durante muito tempo, eu falei assim, lendo a Bíblia, eu falei assim, Deus, se eu vivesse no tempo lá do Velho Testamento, onde o sacerdote subia, né, ou levita, para oferecer, ele tivesse pecado, o que ia acontecer com ele? Ele morria e tinha que puxar pela cordinha. Eu falei assim, ainda bem que eu não vivo. O Senhor falou para mim assim um dia, erro seu, você só está sobrevivendo, porque você não vive uma vida abundante. Você só sobrevive. Às vezes a gente acha que vive uma vida plena porque a gente está respirando, mas muitas vezes a gente está um verdadeiro zumbi.
A gente vem por temor, a gente vem na igreja por amor, a gente gosta do que a gente faz, mas algo dentro da gente não está pleno. E eu era uma pessoa que tinha alguns problemas que eu não percebia, né? Até que Deus, Ele é muito criativo. E eu tinha um sonho muito grande de fazer um curso de mestrado. E eu falava, punha isso, né? O nosso pastor nos ensinou a fazer metas intelectuais, metas espirituais, metas físicas. E eu colocava lá todo ano, quero fazer um curso de mestrado, quero fazer. Mas eu não tinha nem QI, que era quem indica, na faculdade, porque eu precisava trabalhar, e eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade, né, para fazer esse curso. Só que Deus sabia de tudo, né? Deus já tem a nossa história escrita, e por trabalhar no Estado e sempre aproveitar os cursos que tinha na área de informática, um belo dia a minha chefe chegou, entregou um papel na minha mão e falou assim, ó, esse papel aqui é para você. Quando eu abri o papel, eu olhei, era uma bolsa de mestrado para fazer em Juiz de Fora, numa universidade federal. Eu nem li Juiz de Fora, eu só li bolsa de mestrado. Essa bolsa, o Estado custearia tudo para mim, para que eu pudesse fazer o curso, na segunda e na terça eu viajava, pagou diária, pagou tudo. E eu tinha colocado lá, eu quero uma universidade federal, aquelas coisas de você especificar o pedido. E eu coloquei, e aí eu estou lá, curso de 2 anos, vivendo como quem sonha, um curso top. Em 2002, eu já tinha FaceTime. Né? Era algo top de linha, porque Deus sabe que tinha que ser um negócio bem assim, né, para me atrair. Quando chegou no 2º ano, eu comecei a perceber que eu andava pelas ruas de Juiz de Fora com medo de encontrar com alguém dos meus irmãos. E como eu aprendi a colocar todos os meus conflitos em oração, eu falei, Deus, por que eu estou com medo de encontrar? Né? Parece que eu estou devendo alguma coisa, não estou fazendo nada de errado aqui. O Senhor falou assim, vamos conversar sobre esse assunto? Você precisa perdoar os seus irmãos. E como uma boa professora, eu tinha tudo muito na ponta da língua. Eu falei, Deus, deixa eu te falar uma coisa. Aí eu contei a historinha para ele. Eu tinha 6 anos e eles fizeram assim, nunca abusaram sexualmente de mim, mas abusaram emocionalmente. Né? Por quê? Porque tudo que eles não podiam fazer com o pai e com a mãe, tipo assim, parece uma coisa boba, mas estava chovendo, caiu um pé d'água, quem que ia buscar o pão? Eu. Sabe, aquelas coisas que marcam uma criança. Né? Eu me lembro que o negócio foi tão forte que eu, com 8 anos, voltei a fazer xixi na cama. Não é normal isso, uma criança de 8 anos fazer xixi na cama, já venceu essa fase. Mas o médico falou com a minha mãe assim, ela não tem nada, ela está passando por alguma pressão psicológica. Obrigada. E aí, eu tive que lavar um lençol. Gente, nem mulher casada lava lençol. Você joga na máquina. Eu me lembro desse trauma, de eu lavar um lençol, chorando, doida para minha mãe chegar, e minha mãe nunca chegava. Então, essas marcas ficaram, porque a gente nunca deve ignorar marcas no nosso coração. Elas ficam. E, às vezes, a gente acha assim, não, mas eu já tenho Jesus. Eu tinha Jesus, mas tinha marcas no meu coração. E nesse dia que o Senhor falou comigo, eu quero que você perdoe. Vou fazer só uma encenação aqui, tá? Eu estava sentada na minha cadeira de vítima. E eu contava a história de uma tal forma que eu te convencia a me dar a razão de não perdoar. Eu cheguei a um nível de arrogância de falar, Deus, eu não posso perdoar. Você entende como que a gente chega? Eu tenho razão demais, foi muito. E nesse dia o Espírito Santo falou assim claramente comigo, saia da sua cadeira de vítima e se assente na minha cadeira. Na justiça, você não pode ver um lado só. Você precisa ver os 2 lados. E você tem 27 anos que está sentado na cadeira de vítima.
Eu quero te contar a história agora do outro lado. Imagina se você fosse uma menina de 12 anos, que era a mais nova, por exemplo, e a sua mãe morre, e com 11 meses de viúvo, seu pai casa sem falar nada, sem preparar, e fala e chega assim, hoje eu vou casar, né? Lógico que eles demoraram acho que 2 meses, né? E entra na sua casa com um homem, uma mulher e uma criança. Como você receberia essa pessoa? E ali foi o meu confronto. Por quê? Porque logo depois que minha mãe mudou para cá, a filha do meu pai, mudou, e a primeira malcriação que ela fez com a minha mãe, eu sentei em cima dela aqui, assim, ó, e bati nela. Eu acho que veio toda a ódio que eu tinha, assim. Aí o Senhor me levou naquela cena, você lembra? Você não é tão boazinha assim não, Lídia. E ali, as escamas dos meus olhos caíram. E o Senhor falou assim, eu falei, Senhor, me perdoa. Eu não sabia que eu guardava dentro de mim 27 anos de mágoa. Por isso que nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos vivendo fora do amor. E o que Deus fez? Deus, quando você simplesmente precisa tomar uma decisão. Você não precisa tomar essa decisão e falar assim, o que eu vou fazer? Jesus faz assim, ó, ele bate na porta e fala, você deixa eu entrar nessa área aqui? Deixa eu entrar nessa área aqui que talvez você não tenha nem noção. Davi fala que muita coisa que a gente peca, a gente não tem nem noção. A gente não dá conta de confessar tudo que a gente peca. A gente não dá conta, porque tem coisas até que ficaram no nosso subconsciente. Se misturaram com o temperamento, nós nos tornamos frios, nós nos tornamos insensíveis, nós nos acostumamos com aquilo. E aí o Senhor traz na minha casa o que mais me brigava comigo, o adolescente. E aí o Senhor falou assim, vamos começar? Falei, Senhor, eu tenho ensaio hoje do louvor. Gente, eu já tinha carro nessa época. Eu deixei ele lá em casa, porque ele chegou lá em casa e falou, pai, ele também foi fazer uma reconciliação. Nós assinamos uma emancipação e eu não tenho raízes. Ele estava a ponto de separar e falou assim, eu preciso que vocês me abençoem. E eu casquei fora. Levei todo mundo em casa, fui igual o pastor Neemias, só para não ter que chegar em casa e ele está lá. Pois quando eu cheguei, ele estava lá. Eu falei, o jeito é encarar. E eu cheguei para ele, porque quanto mais tempo demora, mais difícil se faz o conserto. Mas se você for inteligente, não deixe de fazer, para que você não tenha que fazer isso lá no leito de morte. Sementes que são plantadas vão ser colhidas. Aquilo que nós plantamos vai ser colhido aqui na terra. Não adianta, não tem como. E aí, eu cheguei para ele e falei assim, Bebé, apelido dele, eu preciso te pedir perdão. Ele falou, me pedir perdão? Eu falei, durante esses 27 anos, eu tive ódio de você. Pelo que eu fiz? Falei assim, aí eu contei a história, ele falou assim, peraí, mas não é você que tem que me pedir perdão, sou eu. E aí naquele dia ele falou assim, você me aceita como seu irmão? E foi a primeira reconciliação, dentro da minha casa. Ele até foi meu padrinho de casamento. Eu escolhi um do primeiro pai, outro do segundo pai. E ali não parou. Eu quero falar para vocês que uma das coisas que eu sonhava era ouvir a voz de Deus, como a Bíblia diz. Quando Paulo se converteu ao Evangelho, Deus usou um homem que se chama Ananias. E Deus falou em detalhes para Ananias, não foi? Vá até a rua direita, porque lá tem um homem, um vaso precioso, depois você lê lá. Ananias até falou assim, Deus, você está mandando eu ir lá, esse homem é um matador. Deus falou, vai lá, porque você vai orar por esse homem e as escamas dele vão cair. Eu tinha vontade de ouvir Deus desse jeito. Eu orava por isso. Falei, Senhor, se a Bíblia fala que Deus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente, eu quero ouvir. E aí o Senhor falou assim, você vai promover o aniversário de 80 anos do seu pai. Mas você vai perguntar para ele como ele quer. E eu vou te dar em detalhes como você deve fazer isso. E eu falei, pai, como que o senhor quer que comemora o seu aniversário? Ele falou, quero ir para uma churrascaria.
E quando você, querido, quero falar algo para você. Quando a Bíblia fala que a gente é aperfeiçoado, que às vezes a gente está cauterizado, eu não tinha percebido até então que o meu pai sempre se lembrava do aniversário dos filhos, e os filhos nunca ligavam para ele no dia do aniversário dele. E por que ele queria ir para uma churrascaria? Para não ter o sofrimento de ficar em casa e não receber um telefonema de nenhum dos 7 filhos crentes. Fui. O que mais que o senhor quer? Fizemos um culto. Ele tomou o microfone da mão do pastor Márcio Valadão, que você sabe que ele gostava muito de falar, né? Ele se alegrou, mas o que Deus me mandou fazer foi: liga para a filha mais velha dele e promova um encontro com os filhos. Você vai comemorar esse aniversário em Juiz de Fora. Eu liguei para ela, ela falou assim: eu tenho que ver com meus irmãos, porque a gente não tinha relacionamento por causa da distância, já estava grande. E tudo debaixo de muita oração, porque eu sabia que eu estava mexendo em terreno minado. Quando a Bíblia fala, gente, que o maior milagre que pode acontecer não é um cego ver, é um coração de um homem se quebrantar. Hoje, você vê manco andando. Se ele não anda, ele põe uma perna mecânica e ele anda. Mas um coração quebrantado, só Deus pode produzir. Então, eu sabia que eu ia mexer num território de anos. E pedi oração sobre isso. E liguei de novo, ela falou: pode vir. Falei: pai, nós vamos para Juiz de Fora. Eu fui numa das melhores churrascarias, porque 80 anos tem que ser bem comemorado. Eu fiz um culto com o nosso pastor, que não era fácil de conseguir, mas o aniversário que mais alegrou meu pai não foi nenhum desses 2 lugares. Quando eu falei para ele que a gente ia para Juiz de Fora, parecia uma criança: que hora que a gente vai viajar? E aí nós fomos. A casa ainda estava em reboco, um refrigerante que a gente gosta, e o Senhor me deu em detalhes o que eu ia falar. E eu virei, ele estava tão feliz, mas tão feliz, e todos surpresos, porque aquilo não acontecia desde que a gente morava em Juiz de Fora, aqui em Belo Horizonte. Você tem noção? Talvez você tenha uma riqueza, gente. Sabe qual que é a maior riqueza que a gente tem? Não é dinheiro no bolso, não. Isso é um detalhe. Você trabalha, você tem. A maior riqueza é você ter sua família. É você ter comunhão. É ter paz. Tem milionário que não tem comunhão, porque tem medo que quem vai chegar perto dele vai pegar o dinheiro dele. A maior riqueza foi que Deus fez lá no Éden, foi a família, foi a comunhão com Deus e com o outro. Agora, por que eu estou enfocando? Porque o texto fala o quê? Pode deixar o texto para mim mais um pouquinho? Que eu preciso fazer o que Deus me ordenou, que é manifestar amor. E com quais pessoas é mais difícil da gente ter amor? Com a família, que é o lugar onde a gente mais sofre, né? O texto fala isso. E aí eu falei, ele pediu para minha mãe falar, e ele falou: a Lídia vai orar. Eu falei: não, pai, aí agora é a hora. Eu não vou orar. E eu preciso fazer algo aqui. E falei com eles assim: todos agora são casados, todos têm filhos. Eu queria falar algo para vocês. Quando nosso pai se casou, eu tinha 6 anos. E eu não tinha noção, porque tudo que eu queria era um pai. Mas orando por isso hoje, Deus me mandou fazer algo muito importante. Depois de 27 anos, eu preciso pedir a autorização de vocês para chamar o pai de vocês de pai. Porque Deus havia falado comigo que eles achavam que eu tinha roubado a paternidade deles. Eu preciso disso. E eu não vou orar. Quem vai orar vai ser o meu pai. Porque fazer 80 anos, não é qualquer pessoa que faz. E naquele dia, eu posso falar para vocês, fora a bênção que ele liberou sobre a minha vida, eu nunca vi o meu pai orar. Meu pai orou igual Jacó. Ele abençoou as esposas, ele abençoou os maridos, ele abençoou os filhos, ele nos abençoou. E quando terminou aquele momento, o genro da filha mais velha chegou para mim e falou assim: eu não acredito que isso está acontecendo na nossa família hoje. Nós tínhamos tanta vontade, mas ninguém tinha tido coragem. Eu falei assim: olha, para nós é um sonho. Isso foi em 2005. E um dos alvos que eu tinha era: eu não me caso com um homem que tem filho, nem que a vaca tussa.
porque as minhas referências eram o sofrimento da minha mãe. Que bom que Jesus não fez a minha vontade. Porque quando Deus me fez consertar, Deus trouxe o Geraldo. O Geraldo tem 2 filhos. E o Senhor falou assim, não é para você sofrer como a sua mãe sofreu, mas é para você não viver o que ela viveu. Por quê? Porque vai haver famílias disfuncionais e a igreja precisa aprender isso. E eu vou te ensinar como não agredir os filhos, mas ser a pessoa que não é mãe deles. Eu não sou mãe deles. Eu sou esposa para gerar, junto com o Geraldo, o que Deus tem para os nossos filhos do coração, que é o Gabriel e a Tatiana. E eu quero falar para vocês que todas as coisas que estavam atadas, eu já tinha 34 anos e tinha muita vontade de me casar, que é um sonho, mas eu mesmo estava sendo um impedimento por causa de uma falta de perdão, por causa da minha história. Muitas vezes, algumas bênçãos das nossas vidas estão travadas, não é porque o diabo está impedindo, é porque muitas vezes o nosso coração está endurecido acerca de alguns consertos que nós precisamos fazer. E eu quero falar para vocês, né? Eu me casei, eles vieram, eu tenho um jogo de xícara lá, ele é até meio assim, meio mineirão mesmo, eu não dou ele para ninguém, um jogo amarelo que elas juntaram, fizeram aquele jogo que vem prato fundo, prato raso, aquele jogo que vem até naquela caixa de madeira, mas elas fizeram vaquinha para me dar, porque houve uma reconciliação. Mas eu achei que tinha parado. 2014, minha mãe morreu. O pastor Neemias foi lá, não era mais meu pastor, mas ele foi lá me dar um abraço. Não esqueço disso, pastor, porque são 2 momentos muito importantes na nossa vida, né? O casamento, a morte de alguém. E quando a minha mãe morreu, os filhos vieram buscar o meu pai. E eu falei, gente, tem 37 anos, eu sei que, né, ele é mãe e pai, agora eu acabo de perder minha mãe e vocês querem levar meu pai, porque é lei agora, eu não sou filha. E é lei, se os filhos abandonam, há uma lei que é obrigado os filhos cuidar dos pais. E meu pai falou, não, eu vou ficar com a Lídia. E aí eu tive uma viagem para Israel, um presente que nós ganhamos. Falei, pai, eu vou deixar o senhor na casa da filha mais velha, que eram 21 dias, deixei meu pai lá em Juiz de Fora, voltei de viagem. Quando eu voltei, nós pegamos ele chegou em casa e falou, Lídia, eu quero morar com meus irmãos. Isso era o mês de maio. Eu falei, meu Deus, com os filhos, quero morar com os filhos. Obrigada, meu amor. Eu fiquei 3 dias chorando, porque em janeiro eu tinha perdido minha mãe, e o meu pai foi meu pai. Mas a minha pastora falou, Lídia, ela falou até brava, para de chorar, você não sabe o que Deus tem? Você não sabe o que Deus quer fazer? Meu pai já estava debilitado, Davi tinha 2 anos, e eu levei meu pai de volta. E é por isso que eu estou completando o testemunho. O meu pai falhou de ter vindo para Belo Horizonte e não sido um pai mais presente. E Deus falou comigo assim, na terra ele é seu pai, mas na terra, mas debaixo do céu ele é filho, e eu preciso corrigi-lo. Eu preciso devolvê-lo aos filhos para que haja um conserto com os filhos. E naquela época, meu pai ia fazer 90 anos, e eu doida para fazer outra festa, o Senhor falou assim, você já fez, você já teve a sua oportunidade de honrar como filha, agora é a vez deles. Eles não fizeram a festa, eu fiquei, e quando a gente, assim, é aquela época que a conta aperta, que você não pode fazer, né? Tem época que você pode fazer uma festa, mas não deu, Deus não queria que fizesse mesmo. Mas quando meu pai fez 91 anos, eles mandaram uma mensagem para mim, Lídia, queremos te convidar. Nesse 1 ano, eu ia em Juiz de Fora várias vezes, né? Cada vez meu pai estava numa casa, e eu vi que Deus promoveu um concerto dos filhos com meu pai. E essa menina que tinha vindo para minha casa, eu dormi na casa dela, tive que pedir perdão, porque eu bati nela. Ela falou assim, Lídia, eu quase tive que ir para um psiquiatra. Imagina você perdeu seu pai, né? Mais nova, e ele volta doente, dependente, e você, além de perdoar, ter que cuidar. Por quê? Porque o conserto teve que ser completo, não apenas do meu lado.
E eu sei que nesse dia eu fui no culto e elas falaram assim: nós queremos que você fale uma palavra. E o Senhor falou assim: hoje você está autorizado a falar que o coração dos filhos foi convertido ao Pai e o coração do Pai foi convertido aos filhos. Isso hoje é uma verdade na sua família. E meu pai viveu mais 2 anos, até que ele teve que ser colocado numa casa de repouso. Eu fui visitá-lo com muito choro, mas elas também estavam chorando comigo, porque ele teve Parkinson. E no dia da morte dele, né, eu fui lá, ele me abençoou. 7 dias depois ele morreu. Elas me ligaram, falaram que meu nome estava lá no meio das filhas. Era tudo que eu queria, ser uma filha. Eu ouvi isso da boca delas, sem pedir. E no dia da morte do meu pai, o genro falou assim para mim, houve uma revolta. Quando ele voltou, ele falou assim: olha, seu pai voltou para consertar tudo que precisava ser consertado. E a minha irmã virou para mim e falou exatamente o que o Espírito Santo falou comigo: eu quero te pedir perdão, porque eu achava que você tinha roubado meu pai de nós. E hoje eu me sinto tão sua irmã, como se nós fôssemos filhas do mesmo pai e da mesma mãe. E naquele dia houve um conserto na minha família, que só Deus poderia fazer. Eu não tinha colocado isso aqui para falar, pastor Edi, mas Deus me mandou falar, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja. Eu nasci dentro da igreja. Hoje eu tenho 54 anos. E eu tinha um problema muito sério dentro da minha própria família, que só aconteceu depois que eu conheci o verdadeiro amor. Meu pai já morreu desde 2018. Elas continuam me ligando, eu continuo visitando, porque hoje realmente nós vivemos debaixo do governo do Pai Celestial. Nós entendemos, mas nós precisamos reconhecer e consertar as nossas diferenças. Queria te convidar a fechar os seus olhos nessa hora. E eu não posso sair daqui sem fazer um apelo para você. A minha vida foi marcada por decisões. Eu me lembro que nessa igreja eu tive um chamado missionário. E muitas vezes, todas as decisões que eu precisei tomar, eu precisei reconhecer isso publicamente. Porque o céu e o inferno precisam ver que nós não queremos ficar mais do jeito que nós estamos. E o Espírito Santo, ele me pede para te fazer uma pergunta. Se você tem alguma área na sua vida que precisa ser limpa no seu coração, talvez você se identificou com alguma situação de família, talvez você ache assim: o tempo resolve. Eu quero falar para você que o tempo não resolve. Eu acho que eu sou um pouco nova e eu guardei por muitos anos. E essa mágoa, essa dor, esse trauma estava impedindo de eu viver o verdadeiro amor. Porque hoje, se eu tenho um bom relacionamento com pessoas, é porque o meu relacionamento dentro de casa foi resolvido. Então eu quero dar oportunidade. Se você tem alguma área na sua vida, na sua família, e você reconheceu que você não está vivendo o verdadeiro amor, a ponto de não só receber do amor de Deus, mas manifestar esse amor na sua família, ou com pessoas que o Senhor te trouxe, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, como um sinal para o Senhor. Senhor, hoje eu entendi que eu não estou vivendo esse verdadeiro amor. Eu te convido a fazer isso pela sua vida. Não se preocupe se tem alguém do seu lado que possa querer te julgar, mas você vai receber hoje uma cura do Senhor. Eu não tenho poder nenhum de curar. Eu estou aqui como João. João um dia foi o apóstolo do trovão e ele se transformou no apóstolo do amor. Então, se você tem consertos que você precisa fazer, fique de pé e eu vou orar por você nessa hora. Peça para o Senhor: Senhor, eu reconheço, eu não quero resistir ao Espírito Santo. Você vai abrir a sua boca e vai falar agora, porque não precisa ser muito, precisa apenas você falar: Senhor, eu não quero mais viver dessa forma,
eu quero abrir o meu coração para o perdão, porque o Senhor me perdoou, e eu não tenho o direito. A tua palavra diz: perdoa assim como eu te perdoo. Eu não quero sobreviver, eu quero viver a vida abundante. E muitas vezes você está doente, você está deprimido, você está sofrendo por algo que estava preso dentro do seu coração. Eu posso te dizer que hoje eu desfruto de um relacionamento com os filhos do meu pai, do meu marido, de honra. Por quê? Porque eu aprendi através da dor. O sofrimento na minha vida foi uma escola, e Deus quer te curar hoje. Então eu quero orar por você que está de pé, pedindo ao Senhor: Pai, obrigada, Senhor, porque cada dia que nós nos colocamos diante da Tua palavra, ó Deus, o Senhor traz cura para nós. Eu não sei a história dessas pessoas que estão de pé, que tiveram a coragem, ó Deus, de se apresentar diante do Senhor, mas a Tua palavra diz, Senhor Deus, que basta que a gente abra a porta. Então, Senhor, que cada um que está de pé nessa hora possa receber, ó Deus, a cura que precisam, a libertação nas áreas, ó Deus, onde o Senhor os convenceu. O Senhor sabe exatamente. Eu oro, Senhor, porque o que vai se mover, o que vai fazer a diferença nos últimos dias, Senhor Deus, não são as obras que nós fazemos, não são os méritos que recebemos aqui, Senhor Deus, mas é aquilo que o Senhor fez na nossa vida e através de nós. Pai, eu oro para que essa palavra tão linda, escolhida, Senhor, no meio de guerra, Pai, se nós estamos vivendo guerra lá no Irã e lá no Iraque, lá em Israel, lá na Ucrânia, lá, ó Deus, é porque houve no coração de homens e mulheres mágoas e ressentimentos que não foram tratados. Uma mágoa que começou ali, Deus, na vida de Ismael e de Isaac. Ó Deus, quando as coisas não são tratadas, elas podem, Senhor Deus, reverberar por milhares, até mesmo de anos, Pai. Nós sofremos a consequência de um relacionamento, muitas vezes de uma desobediência ou de um não conhecimento do Senhor. Mas nós queremos hoje, no século 21, dizer que nós queremos viver e te conhecer como amor. Então, Senhor, eu te peço nessa hora, que cada um de nós aqui possamos ser curados, restaurados, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E eu quero fazer só mais uma coisa, eu quero convidar que todos fiquem de pé, e que você dê a mão à pessoa que está do seu lado, a tal ponto que a gente possa fechar até os corredores aqui. Eu quero pedir algo muito especial que o Senhor trouxe. Sei que eu vou fazer uma baguncinha boa aqui, mas eu quero falar algo para você. A Bíblia diz que o amor, ele está no nosso coração. Eu tive que me conter aqui, porque quando eu vejo Marcílio, Jussônia, Silvinha que caminham, né, Ronaldo, Alessandra, pessoas que caminham mais, né, mais perto, rever sempre vocês, eu falei: Deus, me dá força, que eu não tive irmãos tão perto. Hoje o Ronaldo é meu irmão. O Ronaldo foi a pessoa que Deus usou para que eu não me perdesse. Foi aquele homem, né? Se ele é o filho mais velho, ele foi um conselheiro para mim, para que eu não me perdesse. Não fosse... mulher precisa de ter um pai e um irmão. Então eu honro a igreja e os meus irmãos. São meus irmãos. Silvinha é filha única como eu, como nós nos identificamos. E eu quero falar que nós somos uma família. E muitas vezes nós encontramos mais amor dentro dessa família. Mas eu quero fazer algo hoje como um ato profético. Nós vamos cantar uma canção que diz: nesse dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. E nós vamos fazer algo. Se aqui é um lugar onde nós encontramos amor, nós vamos fazer diferente, irmã Edi. Nós vamos levar o amor para casa, porque nós vamos ajudar. Talvez muitos aqui não se levantaram, porque glória a Deus já resolveram, mas outros precisam. E a igreja é esse lugar onde a gente suporta uns aos outros em amor. E nós somos ligados na videira. Então vamos cantar de uma forma que esse amor com quem nós nos encontramos hoje e que flui do nosso coração possa ajudar muitos que estão aqui
a terminar saudável. O que Deus quer é que as nossas famílias terminam como Jó, gente. Jó, se você ler o último livro de Jó, Jó teve muito sofrimento. Mas se você ler o livro de Jó, fala que Jó viveu mais de 140 anos, depois daquele problema que ele teve. Teve filhos e filhos, e viu os filhos dos seus filhos. Porque todos nós vamos ter problema, mas nós não precisamos morrer por causa dos nossos problemas. Nós podemos viver a vida eterna aqui com Jesus e desfrutar, declarando: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Podemos cantar junto essa canção, declarando isso sobre a nossa família? Nesse dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei com Deus, eu marquei um encontro com Deus, nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Se Deus marcou um encontro comigo, vamos declarar isso. Deus marcou um encontro comigo nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Deus marcou um encontro comigo. Pai, nós selamos esse momento, porque nós somos igreja não apenas aqui, Senhor. Aqui a gente vem 1 ou 2 vezes na semana. Nós somos igreja no dia a dia. Nós somos igreja dentro da nossa casa. Nós somos igreja na escola onde estudamos ou no local de trabalho. E nós queremos, Senhor, viver o amor real do Senhor. Não apenas de palavra. Que o Senhor nos aperfeiçoe no amor. Que o Senhor, ó Deus, possa ser essa fragrância que exala por onde nós andarmos. Onde nós não vamos precisar de falar. Onde o amor do Senhor vai atrair pessoas para que nós possamos apresentar não uma religião, não uma doutrina, mas o amor que pagou o preço por nós. E que nós, como filhos maduros, decidimos dar a nossa vida também pelo outro. Que essa palavra possa produzir no nosso coração fruto a 30, 60 e a 100 por 1, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, perdoe pelo horário.